No Velho Oeste, nem todos os heróis usam uma estrela no peito. Alguns carregam apenas o peso do passado, a poeira da estrada e um ódio silencioso que nunca cicatriza. Rastros de Ódio é a história de um homem que não consegue voltar para casa, mesmo quando encontra o caminho. É um western sobre obsessão, perda, racismo e solidão, contado através de paisagens imensas e de um silêncio que fala mais alto do que qualquer tiro. A história começa quando Ethan Edwards retorna após anos ausente. Veterano da Guerra Civil Americana, ele chega montado a cavalo à fazenda de seu irmão, Aaron, no Texas. A imagem da porta se abrindo para o deserto já anuncia o tom do filme. Ethan vem de um mundo exterior que nunca mais se encaixará dentro daquela casa. Ele é recebido pela família, pela cunhada Martha e pelas sobrinhas Lucy e Debbie. Desde o primeiro olhar entre Ethan e Martha, existe algo não dito, uma intimidade silenciosa que sugere sentimentos reprimidos e um passado que nunca foi resolvido. Ethan não fala sobre onde esteve, nem como conseguiu o ouro que carrega consigo. Ele é um homem deslocado, endurecido pela guerra e incapaz de se adaptar à vida comum. A aparente tranquilidade da fazenda dura pouco. Rumores de ataques indígenas levam os homens da região a se afastarem para investigar possíveis roubos de gado. Enquanto isso, os Comanches, liderados pelo chefe Cicatriz, atacam a fazenda. A casa é incendiada. Aaron e Martha são assassinados de forma brutal. Lucy é morta e a pequena Debbie é levada como prisioneira. Quando Ethan retorna e encontra os restos carbonizados de sua família, o filme muda completamente de tom. A dor não é expressa em lágrimas, mas em um silêncio pesado que se transforma em ódio absoluto. A partir daquele momento, a vida de Ethan passa a ter apenas um objetivo: encontrar Debbie custe o que custar. Ethan parte em busca dos Comanches, acompanhado por Martin Pauli, um jovem criado pela família, adotado após ter sido resgatado ainda criança. Martin representa tudo aquilo que Ethan não é: empatia, humanidade e esperança. Desde o início da jornada, fica claro que a motivação de Ethan não é apenas o resgate. Ele carrega um racismo profundo contra os indígenas e acredita que Debbie, após viver entre eles, tenha perdido sua identidade como branca. Em diversos momentos, Ethan deixa implícito que prefere vê-la morta a vivendo como parte da tribo. A busca se prolonga por anos. O tempo passa, as estações mudam, a paisagem se transforma, mas a obsessão de Ethan só cresce. Eles seguem pistas falsas, encontram aldeias abandonadas, enfrentam emboscadas e enterram mortos pelo caminho. Em determinado ponto da jornada, encontram o corpo de Lucy, confirmando sua morte. Para Ethan, isso é a prova de que Debbie também deve estar morta. Para Martin, é apenas mais um motivo para continuar procurando. Essa diferença de visão aprofunda o conflito entre os dois e transforma a missão em um confronto moral constante. Ao longo da jornada, o filme mostra episódios que misturam tragédia e ironia, como o momento em que Martin se vê envolvido, quase por acaso, em um casamento forçado com uma mulher indígena. Esses momentos aliviam a tensão sem quebrar o peso dramático da narrativa e reforçam o contraste entre a dureza de Ethan e a humanidade de Martin. O chefe Comanche Cicatriz não é apresentado apenas como um vilão unidimensional. Ele também carrega sua própria dor e seu próprio passado de perdas. Seus filhos foram mortos por homens brancos, e sua violência nasce do mesmo ciclo de vingança que consome Ethan. Essa semelhança transforma os dois em espelhos um do outro. Ambos são homens destruídos pelo ódio, presos a uma guerra que parece nunca ter fim. Quando finalmente encontram Debbie, anos depois, o choque é profundo. Ela agora vive entre os Comanches, fala sua língua e se identifica como parte daquela cultura. Debbie implora para que a deixem em paz, afirmando que não pertence mais ao mundo dos brancos. Para Ethan, isso confirma seu maior medo. Em seu olhar, Debbie deixou de ser sua sobrinha e se tornou algo que ele despreza. Nesse momento, o espectador percebe que a verdadeira ameaça não vem dos Comanches, mas do próprio Ethan. O conflito final acontece quando o grupo ataca o acampamento de Cicatriz. O chefe Comanche é morto, encerrando simbolicamente um ciclo de vingança. Ethan finalmente alcança Debbie e a tensão atinge seu ponto máximo. Tudo indica que ele irá matá-la,
cumprindo aquilo que havia sugerido ao longo de toda a jornada. Mas algo acontece. Em um gesto inesperado, Ethan ergue Debbie nos braços e diz simplesmente: "Vamos para casa." Não há discursos, não há explicações. Apenas um gesto silencioso de redenção tardia. O retorno à fazenda encerra a história de forma simbólica. Debbie é acolhida pela família, atravessa a porta e entra na casa. Todos entram, menos Ethan. Ele permanece do lado de fora, sozinho, enquanto a porta se fecha lentamente. A imagem final resume todo o filme. Ethan é um homem condenado a vagar, incapaz de pertencer ao mundo que ajudou a proteger. Ele salvou Debbie, mas nunca conseguiu salvar a si mesmo. Missão de Audazes é mais do que um filme de faroeste. É uma obra sobre o preço da obsessão, sobre o peso do preconceito e sobre a dificuldade de abandonar o ódio. John Wayne entrega aqui uma de suas atuações mais complexas, interpretando um personagem moralmente ambíguo, distante do herói tradicional. A direção de John Ford transforma o deserto em um personagem vivo, reforçando a sensação de isolamento e grandeza trágica. Ao longo dos anos, o filme influenciou alguns dos maiores cineastas da história e redefiniu o western como um gênero adulto, capaz de explorar conflitos psicológicos profundos. Rastros de Ódio não oferece respostas fáceis nem finais confortáveis. Ele termina exatamente como começou, com um homem sozinho diante de um mundo que já não é mais seu. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros amantes do faroeste clássico. Porque no velho oeste do cinema, algumas histórias nunca envelhecem e alguns homens jamais encontram descanso.